Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Tarô Prevê. Vamos agora consultar o tarô sobre as chances de cada um dos times aqui do grupo D da Libertadores, né, de seguir para as oitavas de final, né? Então, olha, foi sorteado agora essa semana, né, se não me engano ontem, e tem muito jogo pela frente. Nós vamos fazer todos os jogos, um a um, com calma. Então, se você não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva no canal. Olha, nós vamos fazer todos os jogos de times brasileiros na Libertadores, todos os jogos de times brasileiros na Sul-Americana, todos os jogos do Brasileirão, consultar o tarô para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, né? E do Super Mundial também. Então, olha, se inscreve no canal, é muito bom. O YouTube vai te notificar quando a gente postar, né, algum jogo aqui, algum consulta de algum jogo, e você vai ficar, você não vai perder nada, você vai ficar sabendo o que o tarô nos conta, certo? Bom, então, olha, muito importante ficar claro isso aqui, olha, 100% de certeza, só Deus. O tarô nos mostra sobre as chances, as tendências. Então, nós vamos consultar agora as chances agora, no dia de hoje, né? Tem muito chão, muita coisa para acontecer, muita coisa pode mudar para essas chances. Sim, pode mudar, tá? Mas hoje, quais são as chances, né, de cada um desses times? Dos quatro, só dois vão passar, certo? Então, vamos ver aqui o que o tarô nos conta. Vamos tirar aqui os arcanos maiores do lado, vamos perguntar aos arcanos menores, certo? Vou embaralhar aqui os arcanos menores, perguntando, vou tirar 3 cartas para cada uma dessas equipes, para ver as chances, né? No tarô, gente, não tem a questão de sim ou não, passa ou não passa, né? É qualitativo, então a gente tem que comparar, né, a qualidade das cartas, sabe? É meio subjetivo mesmo, por isso que no final eu posso chegar a uma conclusão e você pode chegar a outra. Tudo bem, né? Aqui não tem dono da verdade, não, ok? Eu vou te falar a minha interpretação das cartas, né? E você pode colocar nos comentários a sua interpretação das cartas se você sabe um pouco de tarô. Se você não sabe, também não tem problema. Você pode pegar um livro de tarô ou na própria internet buscar as interpretações das cartas que saíram, né? Você vai ver que a minha interpretação vai ser muito próxima da interpretação habitual, tradicional das cartas, mas você pode fazer a sua, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos cortar aqui, né? Em 3. E vamos abrir os arcanos menores, perguntando aqui ao tarô as chances de cada um desses times de ganhar, né? Ou melhor, de se classificar para as oitavas de final, certo? Vamos ver aqui. A gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, né? Então, a gente está fazendo de todos os grupos com times brasileiros, ok? Vamos lá, então. Vamos começar com o São Paulo, né? Quais são as chances do São Paulo de se classificar, né, nesse grupo D aqui da Libertadores, se classificar para as oitavas? Chances do São Paulo se classificar. Primeira carta, segunda carta e terceira carta. Tudo bem. Vamos agora sobre o Libertad, né? Quais são as chances do Libertad de se classificar? Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Ok? Tajeres, chance do Tajeres se classificar. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. E Alianza Lima. Vamos lá. Chance do Alianza Lima se classificar para as oitavas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Bom, aqui não logo de cara, assim, eu não vejo nenhum time disparado, sabe? A gente sabe, Libertadores é difícil, é complicado, né? Então, vamos começar aqui com o São Paulo, né? São Paulo, a primeira carta que saiu, olha, foi o 3 de moedas, tá? O 3 de moedas é uma carta de entrega, né, para os resultados, para a conquista, né? Ou seja, mostra um estudo, um planejamento, né? E moedas é o resultado. Então, mostra, assim,
o São Paulo muito bem estruturado, né? Muito bem treinado, né? E entrando em campo aí com o pé no chão, botando em prática, trabalhando duro, né? Para obter os resultados. Depois, olha, saiu o 3 de potes. Olha, o 3 de potes são 3 amigas, né? O naipe de potes tem a ver com emoção, com sentimento, as 3 gostam, né? Uma da outra. Então, é uma carta de comemoração, de satisfação, né? Então, carta muito positiva, né? Favorável ao São Paulo para se classificar. E a última carta saiu foi o 9 de espadas. Olha, esse 9 de espadas dá um pouco de ansiedade, né? Dá assim receio, né, e dúvida, porque ele sabe que os adversários são muito perigosos, né, tem muita estratégia, muita tática, mas é uma carta de heroísmo, né, claro que ele não vai afinar, né, não vai amarelar, ele vai para cima também, né, mas não vai ser aquela coisa de nadar de braçada, tranquilo, não, ok? Então mostra um receio aí, tá? Torcida vai passar apertada. Libertar. O Libertar, olha, a primeira carta que saiu foi o Cavaleiro de Espadas, ó, tá vendo? Ele veste a armadura, o escudo e vai para matar o dragão. O que é o dragão? É o adversário, é a conquista. Então, o Libertar, ele começa muito confiante, né? O naipe de espadas tem a ver com a estratégia, com a tática, né? Jogadas ensaiadas, carta boa. Depois, olha, veio a Lady de Potes, tá? Olha, a Lady de Potes, a Lady é uma figura feminina, é uma adolescente, né? É uma adolescente, mulher, né? É uma carta frágil, né? Então mostra assim um sonho, né? Um florescer, um desejo, né? Uma possibilidade, ok? Então ele tem assim um insuflar, né, dentro, isso aqui tem a segunda carta, está no meio do campeonato, no meio da fase de grupos, né? Então ele mexe com o emocional do Tajeres, certo? Ou melhor, do Libertar, Juarez, tá? Libertar. Terceira carta do Libertar, né? Começou muito bem lá com o Cavaleiro de Espadas, foi o 8 de espadas, olha. O 8 de espadas, tá vendo? Olha, é uma carta que mostra medo de errar, olha as espadas, né? Atrás fincadas no chão, são estratégias táticas que não deram certo. Essa figura não consegue alçar voo, tem poder, mas não consegue, por quê? Porque está aferroada ao chão, ela está presa, olha, não consegue fazer valer todo o seu potencial. Vamos ver aí deu foco, tá vendo? Está preso no chão, né? Então, esse 8 de espadas, né, mostra esse medo de errar, então isso trava, né, o Libertar, tá? Então, assim, são cartas boas para o Libertar, né? Não tão boas assim, poderiam ser melhores, claro que sim, né? E Tajeres, vamos ver o Tajeres, então. Olha, a primeira carta do Tajeres saiu foi o 2 de espadas. Esse 2 de espadas é uma carta de travamento, né? Espadas são ideias, pensamentos, mas espadas estão conflitantes, elas estão lutando. Então mostra não entendimento, sabe? Um jogador não entende o outro, o jogador não entende o técnico não entende o jogador, a defesa não entende o ataque não entende a defesa. Então, isso trava um pouco o time. Então, no começo aí, pro Tajeres não é muito boa, não, né? Não é muito boa. Depois, olha, veio o 7 de potes. O 7 de potes, olha, é um potencial a ser realista, tá? Porque o pote tem a ver com a água, o elemento água, que é o elemento do sonho, né? Só que o 7 ele pode tornar realidade, ok? Então, isso pressupõe escolhas, tá? E a taça aqui é uma taça de ouro, né? Então, mostra a tendência de escolhas corretas, adequadas, escolha de jogada, escalação de jogador, né? Então, é uma possibilidade, sim, de conseguir fazer a coisa acontecer, certo? E a última carta do Tajeres, né, é o 6 de tochas. Olha, o 6 de tochas é uma carta de reconhecimento, de comemoração, tá vendo? Então, reconhecendo o poder dele, então há uma troca aí, né? Então, é uma carta muito positiva, é uma carta de honra, de respeito, de comemoração, carta bem positiva para o Tajeres, mais para o final. Então, não começa muito bem, né? Vai se recuperar com as suas escolhas aí no meio dessa fase de grupos, né? E finaliza comemorando, ok? Muito bem. E vamos finalmente para o Alianza Lima.
O Alianza Lima começa com a Leide de Moedas. Olha, a Leide é uma moça, menino, é passivo, é uma adolescente, né? Então mostra o início das coisas, né? Início de conquistas, a saquinho de moeda que são as conquistas, então mostra o início de conquistas para o Alianza Lima, né? Talvez no ano e coisa e tal, né? Ou até, talvez até no próprio torneio, né? Primeiro está na própria Copa. Depois veio a Rainha de Potes, né? Rainha de Potes tem muito a ver com a torcida, né? Mostra um acolhimento muito grande da torcida, um apoio, né? Tá fechada, então mostra um time mais fechado, contra críticas, contra opiniões negativas, né? Mas é uma figura mítica, né? Ainda sonha, tem a ver com o possível futuro. E a última carta que saiu foi o 5 de espadas, né? O 5 de espadas é um ferreiro consertando espadas quebradas, né? Então mostra o quê? A necessidade de correção de erros, sabe? Muita cobrança, muita gente criticando, é torcedor, é jornalista, sabe? Então não é uma carta legal, não. Então se observa, né? Não tem nenhum time assim se despontando, nadando de braçada, né? E vamos comparando aqui, vamos chegar à conclusão. Só lembrar, né? 100% de certeza, só Deus, o tarô nos mostra as chances. Então, hoje, né, eu vejo aqui as chances do Alianza Lima menores, né? Então, vamos já excluir o Alianza Lima, tá? E me pareceu o Libertar também não está muito legal. Começa muito bem, né? Mas não evolui, não se desenvolve, ok? Então, eu vejo aqui mais chances para o São Paulo, né? E para o Tajeres. Você concorda comigo, torcedor? O que você acha? Coloca nos comentários aí a sua opinião com educação, com respeito, né? Se não tiver respeito e educação, eu simplesmente excluo. É bem simples, ok? Coloca a sua torcida também, tá? Olha, muito obrigado por assistir o vídeo por inteiro. Aproveita, compartilha com os outros torcedores do seu time, tá? Bons jogos, boas torcidas, se inscreva no canal, nós vamos fazer jogo a jogo, combinado? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.